Olá, oitavo ano, bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Eu estou aqui de volta, professora Mônica. Eu já estava com saudade de vocês já. E vocês não sabem. O bate-papo que estava aqui nos 3 minutinhos de intervalo entre uma aula e outra, estávamos aqui loucos, porque olha o título da aula que a professora Andréia preparou para a gente. Não tem como ser ruim. Gamer é profissão? Estamos aqui eu e a galera toda aqui do estúdio, todo mundo que trabalha na produção, aqui todo mundo é doido por videogame. E a gente tá aqui falando loucamente sobre videogame. Gente, eu amo videogame, amo, eu jogo, assumo. E será que gamer é profissão? Porque eu jogo assim, né? É, Por lazer, pro né? lazer, para Uhum. distrair e tal. Mas o que será? Aonde que essa aula vai levar a gente? Vamos à apresentação dela? O tema é opinião e argumentação. Ixi, é que vai ser legal, porque a gente vai opinar sobre isso. Sim, eles vão ter muita coisa para argumentar, hein? Gente, se segura aí. E me segura, que senão eu também quero falar muito. Olha, oitavo ano, a habilidade que vamos trabalhar hoje é ler de forma autônoma textos de gêneros variados. Eu serei a moderadora, vou opinar muito, mas quem dará aula é a professora Andréia Paulon. Bom Bom dia! dia, Mônica. Bom dia, oitavo. Bom dia, professores. Bom dia, alunos. Vamos ver o que a gente consegue aí com esse gamer é profissão, ok? Objetivos da aula: interpretar o texto, discutir sobre o tema abordado, analisar o desenvolvimento do texto com foco na opinião, nos argumentos e na intencionalidade. Vamos lá. Próximo slide, a acolhida. E olha, na aula de hoje, destacaremos a opinião e a argumentação na interpretação do texto. A seguir, vamos ler um texto, mas antes faremos um levantamento de conhecimentos prévios. Certamente, após a leitura, você também terá formado uma opinião sobre o tema apresentado e será capaz de argumentá-la. Até porque, para a gente trabalhar essa questão de opinião e argumentos, a gente tem que ter bastante conhecimento sobre o assunto. E a gente sabe que vocês têm muito conhecimento sobre essa questão de gamer, né? Que eles estavam discutindo aqui. E eu disse para eles: eu não sei do que vocês estão falando, porque a única coisa que eu jogo é, aliás, que eu brinco de, né, é o Just Dance e a única coisa. E olhe lá, quando eu tenho fôlego. Então eu não entendo de videogame. Não é porque eu não gosto, é porque não me chama atenção, né? É assim, se tiver uma turma jogando, eu vou lá brincar Eu já também. disse que hoje eu vou levar a Andréia lá para casa e já vou jogar com ela já. Já disse, não falei? Nossa senhora, eu vou passar Eu uma vou fazer vergonha stories, vou hoje. fazer É. stories. Hoje eu vou passar. Esperem que eu vou passar vergonha hoje, vocês vão ver. Já teve aluno opinando aqui, Já tem Andréia. aluno Olha só. opinando? Hã. O Cauê Takeoma, ele fala assim: gamer pode ser. Olha só, ele só pegou a pergunta do Hum. nome da aula, o título da aula. Gamer pode ser profissão, sim, dependendo como ele pode ser youtuber, ir para campeonatos, etc. E ganhar dinheiro, não é, gente? Olha, ele Já está você já falando. sabe uma parte do texto já, hein? É o Já. Cauê? É o Cauê. Cauê, você já sabe uma parte do texto. Vamos lá. Os conhecimentos prévios, então, que eu já sei que vocês têm bastante, e eu vou dar aí 2 minutinhos só para vocês, porque eu já sei que vocês vão conseguir destrinchar aí. Ó, você já ouviu falar sobre a profissão gamer? Ó, já tem gente falando. E você já pensou em ser um gamer? São essas duas questões. Você pode amarrar as duas numa resposta só, hein? Vamos lá. Na verdade, o que eu preciso agora é verificar qual a sua opinião a respeito de tudo isso e já como é que você vai argumentar. Já dá para fazer isso agora, hein? Vamos lá? 2 minutinhos.
Gente, o que era só para ser uma opinião e argumentação virou um debate já aqui. Olha só o que nós estamos causando aqui. Eu E tô amando. nós, vocês, hein? Eu estou incluindo vocês, porque a gente foi lendo o que vocês estão escrevendo e já foi comentando aqui no estúdio, hein? Uhum. Vamos lá. Mônica, o que tem aí de bom para Olha, nós? o Eduardo Cava, ele fala assim: sim, eu já ouvi falar sobre essa profissão, sim, e eu não pensei. Eu não pensei. Eu já sou gamer e sou influenciador de Free Fire pela grana. Ah, eu não Ó. entendi. Eu Hum. não pensei, eu sou um gamer? Não, ele quiser, não pensei, porque a pergunta é, você já pensou? Né? Ele falou, não pensei, eu já sou. Ah, tá. Certo? Nossa, eu não Ele, sei ele ler. continuou. Ele continuou. Isso, muito bem. Olha, o Eduardo, ele não pensou, ele já é. Muito bem, ele já é um gamer por causa da grana. E assim, vários falando, a Esther Lima dizendo assim, parece ser divertido. Uma das profissões mais divertidas, com certeza. Esther, também acho. Vários falando que sim. Ah, aqui também já tem outro. O Ricardo disse que já é jogador profissional de Free Fire. Muito legal. Olá, e aí a gente está falando isso assim, que a gente criou uma polêmica aqui, porque um aluno colocou, e a gente está, opinião agora, gente. Nós estamos respeitando todas as opiniões e estamos querendo saber de vocês, porque vocês sabem muito mais do que nós sobre isso, certo? Então ele colocou assim, olha, o Gabriel colocou, lembrando que se você joga Free Fire, não é gamer. E aí, eu fiz esse comentário aqui no estúdio e vocês não têm noção de quem vai falar Tchan, nesse tchan, momento, gente. tchan. Aquela pessoa que vocês, aquela pessoa não, aquela A voz entidade que é. vocês sempre ficam curiosos para saber. Ele vai falar hoje. O O oráculo. oráculo. O oráculo tem opinião sobre isso. Olha como o oráculo ele é atualizado. Oráculo, o que você acha sobre gamer, ser gamer? Na minha opinião, gamer é sim uma profissão. E o gamer, na minha opinião, é um profissional que testa todos os consoles, testa todas as plataformas, joga todos os jogos, põe sua opinião sobre isto, para que o mercado seja influenciado e as pessoas conheçam os produtos. Então, acho que é sim uma profissão, com certeza. Olha Ó. lá, gente, o oráculo. Eu tô achando que o. Olha, Palmas! o Eu tô oráculo achando hoje. que o oráculo não deveria estar aqui, deveria ser um gamer. Ele sabe muito sobre, ele É. aprofundou o assunto agora. Obrigada, oráculo. Muito obrigada. Gente, vocês viram? O oráculo existe. E Já é a sabe- segunda vez que o oráculo fala com vocês. E sabe sobre gamers, melhor ainda. Esse é outro oráculo. A gente tem vários oráculos aqui. Esse é o segundo. É que ele tem várias personas. Isso. Olha só, Muito hein? bem. Vamos lá, muito bom. Então, vocês já estão aí participando muito dessa aula, que eu acho que está muito legal. E eu vou ler, então, agora para vocês o texto que nós trouxemos, na verdade. Então, ó, gamer, que profissão é essa? Vamos lá, acompanhem. Com a evolução das tecnologias digitais e da internet, surgem novas profissões, como youtubers e gamers, atividades muito valorizadas atualmente e que atraem, em especial, a atenção das novas gerações. Fazer de um hobby uma fonte de renda pode ser uma ideia bem interessante. O que você acha de entrar para a carreira de atleta profissional de games? Gamers ou pro players são jogadores profissionais que participam de competições de games e recebem prêmios em dinheiro. Um gamer fatura um salário de 2 a 100 mil reais, arrecadado com premiações, venda de produtos, patrocínios e publicidade. Como toda profissão, essa carreira necessita de dedicação, treinamentos e estudos que ajudem a desenvolver técnicas e estratégias para o aprimoramento do conhecimento a respeito dos games e dos adversários. Geralmente, o gamer profissional faz parte de uma equipe que passa de 8 a 12 horas treinando e estudando jogos em gaming houses, locais organizados especialmente para isso, com computadores potentes, excelente conexão de internet e orientações de um técnico que acompanha e aconselha a equipe.
Além de estudarem e treinarem muito, os gamers precisam cuidar da sua saúde para terem bom desempenho nas competições. Para isso, as equipes contam com acompanhamento de nutricionistas, psicólogos e educadores físicos para se manterem física e emocionalmente saudáveis. Se você ainda não decidiu que carreira seguir e gosta de games, essa é uma sugestão interessante. Gente, será que o oráculo trabalha na gaming house? É que ele é. Você viu ali no texto falando que tem um mentor, um tutor, alguém que ajuda. Será que o oráculo trabalha na gaming Eu house? acho que o oráculo. Os alunos aqui no chat, eles falaram, gente, eu É. amei esse oráculo, a opinião dele foi excelente. Vários aqui pontuaram isso. E teve um aluno, Jefferson Júnior, falou que joga Free Fire e ganha 30 mil reais por cada campeonato. Gente, vamos Olha, largar tudo? Eu acho que eu vou entrar nesse negócio. Vamos, vamos. Eu não sabia jogar nada, mas vou começar a partir de hoje lá na casa da Mônica. Vamos lá. Olha só, a gente tem um texto, né, que falou um pouquinho mais para nós sobre essa questão do ser gamer, né, se é profissão ou não. Então, quem escreveu já colocou a opinião, já colocou alguns argumentos, e agora a gente vai assistir a um vídeo que eu intitulei Está Nascendo um Gamer, e aí depois a gente vai comentar por quê, tá? Vamos assistir a esse vídeo, e eu comento depois desse gamer que está nascendo. Vamos lá? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Vitor e eu vou contar um pouco da minha história no mundo dos games aqui para vocês. Bom, para começar eu vou falar um pouco sobre a minha paixão pelos videogames. Ela começou aos 3 anos de idade quando eu ganhei o primeiro videogame do meu pai. Lá eu jogava muitos jogos de corrida. Em 2010 ganhei um novo videogame. Aí eu comecei a entrar no estilo de jogo mais PVP, Player versus Player. Então, em março de 2013, no meu aniversário, eu ganhei o meu videogame, o atual videogame que eu estava até 2020. A partir do ano de 2018, eu resolvi focar um pouco mais nos games e treinar mais para melhorar a minha habilidade. Quando em 2019 eu achei alguns parceiros jogando e a gente resolveu criar um time. Resolvemos entrar no competitivo amador. Na nossa primeira final do campeonato, acabamos não conseguindo ganhar o jogo, ficamos em segundo. Mas nós vimos que poderia ser algo que daria muito certo. Então a gente começou a se inscrever em outros campeonatos. Nos inscrevemos em alguns outros campeonatos e tivemos algumas vitórias sim, em campeonatos amadores, sem nenhum tipo de premiação. Porém, para ganhar algum desses campeonatos, tivemos que ter uma rotina de treinos intensas, chegando a 8 horas por dia. Após algumas vitórias de campeonatos, resolvi entrar no mundo das streams. Vi que seria algo que daria certo e eu estava gostando muito de fazer, então dei continuidade. Estava sentindo que no console estava meio preso e eu precisava de algo mais profissional. Foi aí que eu comprei meu primeiro computador. Meu começo no computador foi meio difícil pela mecânica totalmente diferente dos controles, mas com o tempo eu acabei me acostumando. Com a minha vinda para o computador, eu profissionalizei muito mais o nível das minhas lives, onde consegui comprar uma webcam e mostrar para vocês a minha reação enquanto eu jogo alguns jogos diferentes. Com a webcam, meu nível de interação com os espectadores foi muito maior, e a partir daí o pessoal começou a gostar mais das minhas lives. Estou tendo de fazer um trabalho muito intenso com as lives, passando horas e horas na frente do computador fazendo artes para o canal, como fazendo live para vocês. Porém, como nós sabemos, nada é perfeito. Temos que saber dividir o nosso tempo igualitariamente entre estudar, passar o tempo na frente do computador, passar um tempo com a nossa família, cuidar da nossa saúde e ter um tempo para nós. Por isso, há de ter uma dedicação muito grande para poder entrar nesse mundo das lives e no mundo dos games. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui até o final e até logo. Gente, agora eu vou falar do José Victor, então. José Victor foi meu aluno já no 9º ano, ele está agora no 2º do médio. Que escola era, Pro? Ele era do particular. Ah, tá. Pensei Ele que era, era... não, ele era da escola particular. Aham. Mas o João Vitor, o que ele colocou agora, eu vou falar mais um pouquinho dele, foi exatamente o que vocês precisavam também confirmar em relação ao texto. E eu achei muito bonitinha a forma como ele colocou.
E aí, por que que eu estou falando? O João Vitor precisa estudar, né? Ele precisa equilibrar esse tempo, então ele colocou muito bem isso. Eu vi comentário aqui, por exemplo, eu gostaria, acho que foi a Giovana, eu gostaria de ser gamer, mas a minha mãe não deixa. Eu acho até um pouco, assim, óbvio isso, eu estou falando como mãe agora, né? Por quê? A gente tem uma preocupação, que vocês precisam dar conta de tudo. E aí, vou voltar ao João Vitor, ele coloca isso, a gente precisa, e o texto também já colocou, né? A gente precisa controlar esse tempo, porque precisa passar de 8 a 12 horas jogando. Precisa de dedicação, né? Uma curiosidade só sobre o João Vitor, antes de continuar, o João Vitor foi o bebê da novela Esmeralda. Olha. Procurem aí quem ele era, o José Rodolfo. Ai, então ele era famosinho. Quando tinha 1 ano de idade. E aí eu achei legal porque numa outra aula que a gente já fez sobre a questão do gamer, uma aluna falou que para ser um gamer também era necessário ser carismático. Ah, também. E o João é um menino carismático, né? Eu adoro gamers. Tem gamers, assim, eu vou contar aqui. Acho que depois que abrir o chat eles vão confirmar comigo. Tem muito gamer que não faz só mostra a sua jogabilidade, mostra como eles são gênios ali, porque, como você disse, eles ficam 12 horas treinando. E tem alguns YouTubers, eles fazem mais no Facebook, que eles mostram esse treino. E aí, enquanto eles estão treinando, eles estão fazendo piadas, eles estão interagindo ali com as coisas, mas eu dou tanta risada, Que foi gente. o que o João colocou, né? No momento em que ele comprou mais aparelhos para conseguir fazer as lives dele, ele falou que a conexão, né, com os jogadores foi muito maior. Porque aí já Isso foi legal. Cria toda uma comunidade já dentro daquele jogo e se conversam e tudo. O meu marido, gente, tem um marido que às vezes ele perde a mulher para o jogo, ele fica ali, ele conversa com os caras, eles colocam aqui no fone de ouvido, né? Eles ficam conversando, às vezes, gente de outro país e tudo, eles ficam conversando e lá. E aí ele tem um nome. Ó, o Rodrigo deve estar me vendo aí, ele é o Lord Minos, aí ele fica lá, olha, eu sou o Lord Minos, e não sei. E, gente, eu fico ali, o que é isso? Que viagem é essa? Porque ele interage com a galera que ele joga todos os dias ali dentro daquele ambiente. Vive uma segunda realidade. Vive uma segunda realidade. Assim, verdade. meu marido é professor também, ele joga só por hobby, mas achei um professor aqui, o professor Roberto, que colocou, eu sou professor e eu também sou gamer profissional. Professor Roberto, ó, legal, porque tá complementando a renda aí, que pelo jeito também rende dinheiro, não é? Tem alunos falando aqui. Isso, e tudo que o texto trouxe, então nós colocamos. Olha só, a gente tem uma opinião aqui no texto, a gente vai começar a falar sobre isso. Até acho que podia deixar aberto para a gente fazendo as questões, eles já vão respondendo, Mônica, Pode porque abrir o eles chat estão agora. bem por dentro do assunto. Então, o que apareceu no texto, né? O que vocês já tinham dito antes da gente ler o texto? O que apareceu no texto, o que o oráculo disse, o que o João Vitor disse, olha só, as coisas estão Interligadas. estão coerentes também, tudo está sim. coerente, né? E daí vocês vão conseguindo já tirar as opiniões de vocês. Então, tem aquele que é a favor, tem aquele que é contra, não tem problema, desde que você vá argumentando, né? E a gente foi colocando, assim, várias possibilidades para vocês por enquanto. Então, as 2 primeiras perguntas, olha só. Qual é o assunto abordado no texto? Né? Tá fácil essa? Eles estão respondendo? Não, Vão respondendo, abriu por agora. favor, que está bem simples. Qual é o assunto abordado? E o que originou as profissões gamer e Isso. youtuber? O que trouxe essas 2 profissões, né, novas para nós? Que existia, gente, na época dos seus pais, porque eu jogava desde menininha. Década de 80, eu tive um Atari, sabia que eu tive o Atari? Gente, Sim. o Atari só tinha um assim, 2 botões na frente e um negocinho assim que a gente fazia. Então, no final da década de 80, a gente recebeu o Atari que era do primo, que deu pra gente, e a gente jogava. E éramos viciados. E ali não era uma profissão. Quem trabalhava com aquilo era quem produzia, vendia, não o gamer que jogava. Aí agora a gente tem essa visão de quem está jogando ali tem uma profissão chamada gamer. Como que ela apareceu? Como que aconteceu? Por quê, né? Eu Por vi quê? que sobre o assunto,
por exemplo, o Gabriel colocou sobre a profissão gamer, assunto abordado. Beleza, certinho, né? E Uhum. sobre a origem dessas profissões? Eles ainda estão comentando demais aqui O sobre a Victor questão. Hugo colocou a Já evolução achou? das tecnologias, o Muito Augusto bem. colocou a internet. Foi Muito ela que bem, possibilitou. isso. Foi ela que possibilitou virar uma Elas profissão. trouxeram isso, elas trouxeram essas duas profissões, né? Que acho que alguém falou também da questão de ser youtuber, né? Então você Isso. acaba tendo essas duas profissões aí, às vezes, ao mesmo tempo, né? Mais duas. Embora o gamer exerça uma profissão lúdica, né? Uma profissão que seja mais uma brincadeira, né? De que ele necessita para ter um bom desempenho? Vamos lá? Bora. E Estão olha só, respondendo? que é interessante, eles estão aqui num verdadeiro debate, porque tem vários Ah. alunos falando, ó, eu joguei não sei o quê e ganhei tanto X em dinheiro. Aí os outros ficam, como? Porque fala-se que ganha bem, todo mundo já cresce o olho lá, não é? Então, como é? Olha só, essa pergunta vai bem ao encontro. Embora exerça uma profissão lúdica, que é uma coisa legal, do que ele necessita para ter um bom empenho? Ou melhor, até reformulando, o que ele precisa fazer para ganhar esses R$ 1.000, R$ 500 por partida que ele Sim. ganha? Uhum. Aí o Gustavo Estão está respondendo? dizendo. O Gustavo disse, foco. Será que é só Ah, foco? a O Giovana colocou também. Pode falar a sua aí. O Michel falou muito treinamento. Gabriele também falou muito treinamento. Gabriel Marques treinando. A Giovana colocou de 8 a 12 horas de treino, acompanhamento de psicólogo, nutricionista e etc. Muito Olha, bem. a Samara falando responsabilidade, porque treino é tempo. É, porque tem que se dedicar, ter disciplina para treinar. Sim, o Pedro colocou computador bom e internet boa também. O Então, Pablo olha também só. falou bons equipamentos. Olha só. É um conjunto de coisas aí que você Isso. necessita para ter um bom desempenho, né? Olha só, o Carlos Eduardo deixou opinião. A gente vai lendo, a gente está amando isso. O Carlos Eduardo diz: isso aí de quem joga jogo de celularzinho e ganha 30 mil é tudo mentira. KKKK. Possivelmente, ele deve ter começado ganhando menos. E aí foi comprando seus bons equipamentos, né? E aí ele conseguiu melhorar sua jogabilidade porque melhorou os equipamentos. O Caleb colocou: menores de idade não ganham. Você deve ter, no mínimo, a autorização dos pais. Olha como eles estão indo para as informações que estão agregando aqui no que a gente está Então, porque eles falando, estão né? argumentando. Argumentar é quando você levanta hipóteses para poder confirmar a sua opinião, e essas hipóteses têm que ser verídicas, tem que conferir ali com uma certa veracidade. Eles estão A muito Maria bem. Clara colocou uma outra coisa aqui, ó. Ah. Maria Clara, muito bem. Muito treino, foco, carisma e sorte. Sim. E Tem a sorte no sorte também, sentido, né? é sorte assim, nem todos os jogadores de futebol também são Neymar, né? Certo? É nesse sentido que eu acho. É ter pé no chão. Andréia, você né? foi polêmica agora, que eu vou fazer aqui uma... O que foi? Você está dizendo que o Neymar tem sorte? Ele não é bom o suficiente? Não. Tô dizendo que tem. Não. Será, gente, Só que o que Neymar é tão então, bom? ele é bom, mas a gente tem jogadores também bons como ele, mas que não Não tem a tiveram a sorte. mesma sorte nesse sentido. Acho, Pelo amor também de Deus, acho. ele é ótimo. Eu que não sei jogar nada, imagina que eu ia falar alguma coisa. A gente pode falar, É que- meter o pau se a gente que são sabe, mas não questões sei. polêmicas. Não, por Questões favor. polêmicas. O Pro José, deve ser José Fernando, colocou dedicação e bom desempenho que vem através de técnica e estudo. Muito bem. Aí Mais um sim. detalhe, Aí técnica sim. e estudo. Olha, né? eles estão sabendo argumentar muito bem. Não está só aqui opiniões jogadas. Não. Vários falando sobre carisma. É verdade, porque quando você se expõe ali, tem a imagem, conta muito a questão do carisma, não é? Muito bom isso, A viu? Helena fala um ponto bem legal. Tem que ter boa cabeça para lidar com a pressão. Muito. Não Pressão, e olha só, outro dia no nosso chat aqui alguém falou assim: eu não gosto de jogar porque eu perco e tenho que começar novamente. Eu não sei se é assim que acontece, mas se você perdeu. Quando você está passando fases, eu não sei como acontece agora, mas quando eu jogava Atari,
Eu joguei alguma vez, gente. A gente perdia e voltava lá para o começo. Então, essa é uma questão também que vocês precisam entender, Foco. né? O foco e resiliência, né? É. Perdeu, ok. O João também fala que no começo ele perdeu campeonato e depois, quando ele percebeu que passou a ficar um pouquinho melhor, ele foi esperando também para comprar as coisas. Se vocês prestaram atenção, ele teve videogame aos 3 anos, mas ele foi ter outro videogame depois de muito tempo e o primeiro computador dele foi em 2019. Então, é esperar também, né? Ter o pé no chão, certo? Nossa, muito bom. Muito bom aqui a discussão de E vocês. olha só, essa 4 é bem legal. Analisando o desenvolvimento do texto, o que podemos dizer sobre a intencionalidade do texto? A sua é do texto. O que a gente pode dizer sobre a intencionalidade desse texto? Ele trouxe, né? Ele começa com a pergunta, gamer, que profissão é essa? Mas como é o desenvolver desse texto? Ele começa Sim. falando sobre o quê? Gente, ele já chega falando sobre a profissão ou ele percorre todo um caminho aí? Vocês lembram? Como é que ele pegaria você aí? Como é que ele seguraria você nesse texto? Né? O que você acha disso? Ele começou falando sobre o quê? Eu vou dar uma dica, ele começou falando que você tinha que ficar 12 horas treinando, de 8 a 12. Ele falou que você tinha que contratar psicólogo, nutricionista, uma equipe multidisciplinar. Ele começou falando o quê? Eles ainda estão falando do desempenho do gamer. Vamos lá. O que ele começou? Ele começa falando o quê? Aqui, olha. Deixa eu ver se tem algum aluno que falou sobre a vida dos players. Acho que não. Aqui, ó. Explica sobre os games primeiro. O chat do nada corre aqui, não é, gente? Que primeiro ele explica sobre os gamers, para depois os videogames, para depois falar dos gamers. Acho que foi isso, Andréia passou aqui. Vou voltar aqui para vocês um pouquinho. Olha só, ele começa assim, ó. Com a evolução das tecnologias e tal, aí ele fala das profissões youtubers e gamers, daí ele fala que isso seria legal porque é um hobby. Coloquei né? na tela. Transformar o hobby aí numa fonte de renda, ele já começa ali, transformar o hobby numa fonte de renda. Já segurou todo mundo. Peraí, eu vou brincar e ainda vou ganhar? Pois é. Né? É essa a sensação que ele quer despertar. E depois ele começa assim, ele fala que gamers ou pro players são jogadores profissionais que participam de competições de games e recebem prêmios em dinheiro. Já segurou. Então, até aqui você estava, né? Vou começar, vai ser o máximo. Quero ler o texto inteiro. Continuando o texto, aí ele fala bem assim, ó, como toda profissão, se é profissão, olha só, essa carreira necessita de dedicação, treinamentos, estudos que ajudem a desenvolver técnicas e estratégias para o aprimoramento do conhecimento a respeito dos games e dos adversários. Então, olha só, ele começou falando da melhor parte e aí... Qual é a intenção, gente? Vamos lá. Quem Qual consegue? é a Pode abrir o intenção, chat então? de novo. E aí? É que eles começam a desfocar, tá vendo? Vocês têm que manter o foco aqui. A gente está fazendo interpretação textual. Ele começa de um jeito e depois ele... E aí, o que que... vários aqui falando. A intenção é chamar a atenção. Continuar lendo e depois ver o vídeo. A Ana Clara disse assim, porque ele quer prender os leitores. Muito bem. É isso aí. Olha, eu peguei um aqui assim, ó, o Gustavo. Gustavo, presta atenção. A prof falando assim, todo mundo vai querer entrar em campeonatos, porém, se a pessoa não souber jogar, só vai atrapalhar o time. Gente, todo mundo precisa ter a oportunidade de jogar. Né? Cada um, existem os níveis aí, né? Então, aquele que não joga tão bem, vai para o nível do iniciante ali, depois vai passando. Mas todo mundo precisa ter, afinal de contas, quem está jogando super bem, começou do nada. Pois né? Pois é. Mas, de qualquer forma, vocês estão argumentando direitinho, né? Estão colocando opinião e estão argumentando. E nós dissemos isso. Vocês, ao longo da aula, vão também formar a opinião de vocês e vão apresentar argumentos. Tudo bem? Então, olha, analisando o desenvolvimento do texto, o que podemos dizer sobre a intencionalidade, então, da autora? Ela quis simplesmente
Só dizer, só expor sobre a Mais ou profissão? menos eles responderam, né? Que ela queria prender os leitores para que eles lessem até o final. O que mais? Foi isso que eu Ela vi. aprende o leitor, mas vocês acham que ela está influenciando vocês? Boa pergunta. Vamos aí, para essa, gente? então. Vamos falar Mas nesse eles sentido. falaram que o Ah. texto deu vontade de ser gamer, né? Então, O texto quando eles despertou essa vontade. Isso, Muito sim, bem, é sim. isso mesmo. Então, olha só, mais uma vez mostrando para vocês que não existe discurso neutro. Ela não disse isso só para apresentar a profissão gamer. De alguma forma, ela está tentando influenciar. Até porque ela coloca a opinião dela em expressões, por exemplo, né? Ela disse, lá no final ela já fala, é uma sugestão interessante. Interessante é a opinião dela, certo? Interessante a o opinião. Wesley Brito, ele fala aqui. Ela quer convencer o leitor sobre a sua opinião. Sim. Ela acha o game uma coisa totalmente favorável, totalmente positiva, e ela quer convencer. Então, tá vendo? O texto tem uma intenção. Então, precisamos prestar atenção nisso, né? Muito bem. Muito bom isso, viu? Vocês estão indo bem. Temos mais questões, é isso? Temos, olha ali, na tela. Questões 6 e 7. Ó, até já respondemos a 6. Qual é a opinião da autora sobre a profissão gamer? Essa nós já falamos. Vocês vão responder a 7 agora. Que argumentos sustentam essa opinião? Agora eu gostaria que vocês escrevessem. Que argumentos vocês encontraram na fala, né, da autora aí, na escrita, na verdade, e que sustentam a opinião dela que é favorável. Mas o que ela coloca demonstrando que isso seja favorável? Como é que ela faz para tentar te convencer, É. hein, gente? Eu Você dei vai uma dar dica lá. Você vai dar uns minutinhos para eles colocarem no chat? Vamos lá? 2 minutinhos? Dá, né? 2 Dá. minutinhos. Vamos lá, 2 minutinhos. Olha, por exemplo, eu acabei um pouquinho, né, antes de entrar aí para a interação, eu falei assim, que era que eu queria reforçar que não existe discurso neutro. E aí apareceu um comentário de uma pro, mas vocês estão querendo chegar aonde com isso? Alguma coisa assim, né? Coisa assim. Então, a gente está querendo chegar nessa questão mesmo da opinião, do convencimento, do argumento. Então, por exemplo, e dizer para eles que um gamer, né, ele é alguém, é um influenciador também,
né? A gente acabou aqui, o oráculo deu mais uma dica para nós aqui. Ele disse que o gamer é aquele que ele trabalha, então, ele joga vários tipos diferentes de jogos, né? E a intenção dele é influenciar. O pro player se especializa num específico. Então, eles precisam entender, primeiro, a gente traz um texto, um assunto que eles dominam. Então, aí nós conseguimos perceber se eles conseguem colocar uma opinião e um argumento. Porque para a gente fazer isso, a gente tem que ter um conhecimento do assunto. Então, qual é o ideal, né? Quando o professor vai apresentar a questão de argumentação, de opinião, o professor precisa repertoriar esse aluno. Muito bem. Quem não tem repertório não tem o que falar. Às vezes o professor reclama, nossa, mas ele não falou nada. Mas se ele não foi repertoriado, ele não vai ter o que falar, eles é não querem verdade. participar, e aqui eles estão participando ativamente. Sim, Pro. Então E- é por isso, Pro. Aproveite, leia o que os seus alunos estão colocando e veja o que vai dar para você depois na sua aula linkar. Eles estão precisando de saber sobre os conectivos, né? Eles não estão conseguindo diferenciar a opinião do fato e do argumento. Pro, Aproveite esse assunto. a gente está fazendo o quê? Chegando mais próximo do aluno, mais Isso aí. próximo do que ele sabe e partir daí para o aprofundamento. E o nosso, aqui a gente está, né? É um Olha, meio, um modo de fazer, né? Olha, a gente já vai sistematizar a aula, mas aí vamos só falar que eles apresentaram tanto, vocês entenderam muitos argumentos. Eu separei um aqui também. E aí eles falaram mesmo. Ela mostra as vantagens de ser um gamer, na Letícia Costa. E o Gabriel fala como ela consegue argumentar, falando sobre o dinheiro e a diversão que envolve tudo isso. Sim, a Ana Beatriz colocou uma interessante, a palavra interessante que ela coloca, e um hobby que pode virar uma fonte de renda. Olha só. Então, é para perceber também que a opinião nem sempre ela está clara lá. Não é a questão de você procurar uma informação explícita, mas é você fazer inferências também. E eles Nem fizeram. sempre ela está lá. E eles né? fizeram na aula de hoje, E aqui ó. eles foram buscando, olha, buscaram os adjetivos, né? A gente colocou, e tinha algumas expressões sendo advérbios ou adjunto adverbiais, seja lá como vocês estejam trabalhando, né? Se na morfologia ou na sintaxe, mas de alguma forma eles participaram. Por quê? Porque eles sabem do assunto, né? E a gente precisa aproveitar para começar alguma coisa daquilo que eles sabem, né? E aí a gente pode aprofundar. Então, daí eu posso repertoriar, eu falo como se fosse a minha aula só, né? Amanhã eu fosse entrar na sala de aula, aí eu poderia levar. Vou estender isso, porque eles falaram, precisa de autorização de pais. Olha quantos temas saíram que tangenciaram, né, a questão do gamer. E aí a gente pode aprofundar, certo? Podemos sim. Então, olha, gente, está acabando aqui a aula, falamos sobre várias coisas legais, a professora tinha uma proposta, depois eles saberão. A gente vai deixar aí a Pro tem aí o QR Code? O QR Code. Tá Não, no- e a Pro também tem os slides depois, ela Ah. coloca a atividade para vocês, Bom, certo? Se não for pelo QR Code, pelo link, conta pra gente que acabou a show da aula que acabou de assistir. Nossa, professora, foi incrível essa aula. Muito obrigada, Oráculo, muito obrigada todos do estúdio. Todos, foi uma aula E incrível. professores e alunos também, um beijo para vocês, até amanhã. Até amanhã.